O processo de extinção é algo constante na história da evolução. Segundo biólogos, tem a função de abrir espaço para o desenvolvimento de uma biodiversidade completamente nova. Ao longo da história, ocorreram algumas grandes extinções, que modificaram o ecossistema do planeta e abriram as portas para a criação de novas formas de vida. Para exemplificar a importância desse processo, é possível citar as extinções Cambriana e Ordoviciana. O nome da extinção cambriana vem de Câmbria, que foi um antigo nome do país de Gales, onde foram achados os primeiros estados rochosos do período. Ocorreu entre 541 a 485 milhões de anos atrás, e foi o primeiro período da Era Paleozoica, conhecido pela explosão da vida na Terra. Originou todos os principais filos de organismos multicelulares, e foi quando aconteceu a irradiação de quase todos os grupos encontrados atualmente. Durante o período cambriano, os continentes estavam divididos em 4 porções de terra, sendo 3 menores, localizadas nos trópicos, que eram a Laurência, que ficava na parte central da América do Norte, a Báltica, no leste da Europa, e a Sibéria, no oeste da Rússia, e outra porção maior, que ficava ao sul, que era o supercontinente Gondwana. No período cambriano, a flora era composta em sua maioria por algas. Também existiam plantas marinhas macroscópicas na época. Como características da fauna, ocorreu o desaparecimento de 40% das espécies vivas, dentre elas 75% trilobitas, 50% de esponjas e uma grande parte de grapólitos, braquiópodes, equinodermos e moluscos. O período cambriano contou com a explosão e diversificação das espécies marinhas. Ele teve algumas fases principais, como por exemplo a Tomotiana, que foi logo no início do cambriano, entre 570 e 560 milhões de anos atrás. Ainda hoje é possível encontrar afloramentos na Rússia e em outros países das espécies existentes na época. Nesse período surgiram os primeiros metazoários, que são pequenos fósseis de corpos duros, como por exemplo conchas, cones, tubos, espículas, moluscos, braquiópodes, esponjas, anelídeos e arqueociatídeos, este último não sendo mais encontrado pois já foi extinto. Outra importante fase do período cambriano foi a Shenjiane, que ocorreu no Cambriano inferior há 520 milhões de anos. Nela ocorreu a diversificação dos metazoários e dos organismos de corpo mole. Eram encontradas 185 espécies de esponja acordadas e mais 60 espécies de artrópodes. Podiam ser encontrados organismos como os anomalocarídeos, que eram importantes predadores da época, a Lucigenia, Vivaxia, Opabenia, trilobitas, entre outros. Outra importante fase foi a do folhelho Bergs, que ocorreu no Cambriano Médio há 510 milhões de anos. Nela foram encontrados fósseis invertebrados e fósseis invertebrados sem partes fossilizáveis. Nenhuma das espécies tem algum correspondente com os organismos encontrados atualmente. Eram encontradas 140 espécies em 119 gêneros, sendo praticamente um gênero para cada espécie. Em sua maioria eram artrópodes diversos, sendo 14 gêneros trilobitas e 30 outros artrópodes. Poderiam ser encontrados polipóideos, anelídeos variados, equinodermos, entre outros. Como condição física, a atmosfera cambriana era úmida, mas já como condições químicas, a atmosfera apresentava 2 elementos muito abundantes, sendo eles o oxigênio com 12,5% do volume, o que equivale a cerca de 63% do nível atual, e o dióxido de carbono com 4.500 ppm, o que equivale a 16 vezes o nível pré-industrial. A geologia no período cambriano se caracterizava pela formação de continentes com simples rocha nua e estéril. Os climas do mundo eram bem mais quentes, a temperatura ficava em torno de 21 graus. Não havia nenhuma glaciação e, por conta disso, os recifes suportaram o crescimento de espécies do grupo Achaeociata na água rasa, no Cambriano inferior. Mas o que ocasionou no cataclisma desse período? Não se sabe ao certo, mas cientistas acreditam em algumas hipóteses, sendo elas: queda brusca na temperatura terrestre, ocasionando uma glaciação, queda dos níveis de oxigênio no mar, causado por uma mudança climática,
forte redução no nível do mar, que eliminou o habitat das espécies de águas rasas, e mudanças nas correntes marítimas, que jogaram muitas das espécies em águas frias e sem oxigênio, provocando assim a morte delas. Na extinção do Ordoviciano, o nome vem de uma antiga tribo celta do oeste do país de Gales, Ordovices. Ocorreu entre 510 a 433 milhões de anos atrás. Foi um período dividido em 3 épocas: o Ordoviciano inferior, que era o mais antigo, o médio e o superior, que era o mais recente. Houve uma grande explosão quanto à diversidade de espécies de animais. Essa extinção em massa dizimou muitos organismos e foi caracterizado por um período interglacial. Durante o período Ordoviciano, ocorreram eventos que incidiram sobre a conformação continental na litosfera. As massas continentais, componentes da Euramérica, estavam reunidas próximas à linha do Equador, e o supercontinente Gondwana distribuía-se até o Polo Sul, deixando parte debaixo d'água. No período Ordoviciano, além das algas e esponjas, começaram a surgir também os primeiros vegetais terrestres. Neste período surgiram os animais conchíferos, os moluscos nautiloides e, além disso, peixes primitivos. Então a fauna era composta de vertebrados e invertebrados marinhos, e começaram a surgir também os organismos móveis. Além disso, ocorreram os primeiros corais. Podem ser citados como exemplos os organismos nautiloides, grapetólitos, conodontes, ostracodermes, briosários, braquiópodes, bivalves e equinodermos. Como condição física, a atmosfera ordoviciana era úmida, mas já como condições químicas, a atmosfera apresentava 2 elementos muito abundantes, que era o oxigênio, com 13,5% de volume, que equivale a cerca de 68% do nível atual, e o dióxido de carbono, com 4.200 ppm, o que é 15 vezes o nível pré-industrial. Geologia no período Ordoviciano se caracterizava pela formação de continentes desérticos, rebaixados por epirogênese e invadidos por intensos mares rasos. O norte dos trópicos era quase inteiramente oceano e o clima era mais suave, com temperaturas médias. Não se sabe ao certo o que levou ao cataclisma desse período, mas acredita-se em algumas hipóteses, sendo elas: formação de grandes geleiras, o que exterminou as espécies; gelo acumulado nos continentes, que reduziu o nível do mar e eliminou habitats; e também a redução do oxigênio. Todos esses fatores fizeram com que cerca de 60% de todos os gêneros e 25% dos invertebrados marinhos de todas as famílias fossem extintas. Esses 2 períodos determinantes para a formação da Terra apresentam semelhanças e diferenças nas suas características. Dentre as semelhanças, destacam-se o fato de terem ocorrido em épocas próximas, sendo o Ordoviciano entre 488 e 443 milhões de anos e o Cambriano entre 541 e 485 milhões de anos. Além disso, há uma ligação entre eles, uma vez que o período Ordoviciano se seguiu após o Cambriano, quando depois da queda do nível do mar, ele volta a subir, provocando a irradiação explosiva do Ordoviciano, o que caracteriza a volta do desenvolvimento da biodiversidade. Os períodos ocuparam porções semelhantes da Terra. O Cambriano abrangeu 3 porções de terra menores, localizadas nos trópicos, e uma maior, a Gondwana, no sul, enquanto o Ordoviciano ocupou a Euramérica, próxima à linha do Equador, e manteve a Gondwana. Quanto à sua natureza, embora em ambos houvesse predomínio da fauna marinha, elas se diferem pelas suas características. A biodiversidade do período Cambriano é principalmente marinha e mais primitiva, com equinodermos, moluscos e tribolitas, ancestrais de insetos e aracnídeos. Já no Ordoviciano, as espécies marinhas se desenvolvem, assumindo novas posições na cadeia alimentar e novas características, como a pelagem. Além disso, nas suas diferenças, destaca-se os fatores de extinção. O Cambriano se extinguiu em função da redução do nível do mar, o que atingiu diretamente o habitat das espécies, enquanto o Ordoviciano teve sua extinção provocada pela glaciação, que prejudicou as espécies por conta do frio.
Comparando os ecossistemas anteriores com o atual, pode-se dizer que a concentração de dióxido de carbono na atmosfera era cerca de 15 vezes maior do que hoje, a maior em toda a história do planeta. Não existiam calotas polares, até a extinção ordoviciana. As temperaturas ficaram ainda mais elevadas, devido ao aquecimento global. Os níveis de água eram mais elevados, nível do mar subindo 1970 pés, aproximadamente 600 metros, acima do nível de hoje. Algumas espécies de animais foram extintas, em contrapartida, atualmente há mais de biodiversidade. Houve diversas modificações do homem nas paisagens e no próprio ecossistema. A partir do que foi exposto, é inegável que ambas as extinções tiveram extrema importância no processo evolutivo. Apesar de terem dizimado grande parte da vida que existia no período, contribuíram para o surgimento de um novo ecossistema, que foi sendo modificado ao longo do tempo. Portanto, as grandes extinções foram e ainda serão imprescindíveis para a evolução da vida no planeta Terra.